Evangelho segundo Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Verso 33. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Quando Jesus ele profere essas palavras, o verso 33, o contexto que ele estava dizendo acerca da sua morte. Olha que interessante, Jesus fala assim: e naquele momento eu atrairei todos a mim. A morte de Jesus foi uma morte por crucificação, que não foi algo exclusivo a ele, não foi algo exclusivo a Jesus, nem mesmo a Jesus, nem mesmo aos dois malfeitores que estavam com Jesus, um à direita e um à esquerda. A morte por crucificação era uma morte promovida pelos romanos. Os romanos, eles tinham por hábito, naquela época, crucificar pessoas. Então Jesus não foi foi a única pessoa que foi crucificada naquela época. Outras pessoas também foram crucificadas. Jesus, ele foi crucificado porque ele praticou supostamente uma transgressão, que é sedição, ou seja, imputar a ele um crime. Qual crime? De se fazer rei dos judeus. Tanto é que acima dele estava rei dos judeus. Então, veja só, a primeira coisa, vamos entender a morte por crucificação. A morte era algo que os soldados romanos, eles tinham por hábito. Jesus não era a única pessoa que foi crucificada. No momento da morte de Jesus, a Bíblia relata que havia Jesus e mais duas pessoas. Eu não quero trazer conceitos históricos, eu vou me atrelar apenas o que a Bíblia fala. Jesus e duas pessoas. Entretanto, outras pessoas também foram crucificadas. Outras pessoas também foram da mesma forma mortas pelos romanos. Morrer por crucificação, Paulo fala aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia, que era algo maldito, e ele se fez maldito por nós. Então a morte por crucificação era uma morte extremamente vergonhosa, vexatória, humilhante. Todos ficavam expostos a uma vergonha pública. Segundo ponto, porque era uma morte extremamente sofrida. Era uma morte que demorava horas. Não era algo instantâneo. Não era como a decapitação. Por que você decapitava? Porque era uma morte instantânea. Arrancava simplesmente a cabeça dos membros. A pessoa não tinha mais ali o que fazer. Já a morte por crucificação era uma morte que demorava. A pessoa, ela não morria, presta atenção, a pessoa não morria por causa da cruz. A pessoa não morria por causa dos pregos nas mãos ou nos pés, nem pela coroa de espinho. Ela morria por causa da asfixia. Não havia possibilidade de respirar. Então era uma morte extremamente cruel. A morte de Jesus era uma morte que foi tão agoniante a ele, mas foi tão difícil a ele, foi tão complicado a ele, que chegou um determinado momento que ele, apartado, foi orar. E ali eu entendo que foi a maior guerra que ele teve que enfrentar. Ali eu entendo que foi a maior batalha que ele teve que enfrentar. Por qual razão? Porque estava na iminência
da morte humilhante, vexatória, cruel, dolorosa. Estava na iminência, ia ocorrer. E ele sabia que ele ia passar por tudo isso. E ele começa a orar a Deus, e começa a pedir a Deus. A natureza humana de Jesus se revela neste momento. Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Era uma morte que Jesus sentiu agonia. E ele fala: afasta de mim este cálice. Se for possível, se tiver possibilidades, passa de mim este cálice. Todavia, que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus, ele recebia os golpes, a carne dele nas costas eram arrancadas, eram dilaceradas. Segundo alguns historiadores, dava para enxergar, na medida dos chicotes romanos, os ossos dos agredidos, até mesmo os seus órgãos internos. Trataram ele com sarcasmo, rasgaram as suas vestes e lhe entregaram uma veste, simbolizando um rei, uma túnica, para humilhar o Senhor Jesus. Tu és um rei, então vai receber a sua coroa. Segundo os historiadores, tinha espinhos que tinha tamanho de um dedo. Para encaixar, tinha que perfurar o crânio. Ou os senhores e as senhoras acham que é posto de uma forma natural, como nós colocamos qualquer cobertura? Foi a base de pancadas para encaixar no crânio de Jesus. Eu ouço o grito de Jesus hoje. Ou vocês acham que Jesus era um ser celestial, ou ele era um robô, para não sentir as dores daquela coroa? Tu és o rei. Rei tem cetro. E deram um pedaço de madeira, de cana, gente. Ele todo ensanguentado, ele desfigurado, ele sem pedaços de carnes da região das costas, ele foi apresentado à sua família e seus amigos. Eis aí o homem. Tinha um malfeitor à direita ou à esquerda. Olha para Jesus. Da meio-dia às 3 da tarde ele ficou naquela situação. Olha para ele, começa a escarnecer, começa a humilhar. O outro fala desta forma: quando olha para ele, é neste momento que ele começa a atrair. Presta atenção, é neste momento que ele começa a atrair todos a ele. É neste momento que ele começa a atrair todos a ele. Tu não és o Cristo? Se liberta. Aí o homem olhou para ele e viu que ele era o Cristo. Presta atenção. Como assim? Ele estava pregado com uma coroa de espinho. Ele estava com o corpo dilacerado. Ele estava todo literalmente repudiante. Como as pessoas foram atraídas por ele? Olharam para ele e falou: nós merecemos estar aqui. Ele não. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino.
naquele momento ele começa a atrair todos a ele. Mas entenda o que eu vou dizer: outras pessoas tinham sido crucificadas, outras pessoas passaram por vexames semelhantes, porque ele atraiu. Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. E quando Jesus ele começa a padecer, diz a Bíblia em Lucas capítulo 23 verso 45, que o sol escureceu. Presta atenção, ele atraiu a atenção da natureza. O primeiro que ele atraiu a atenção foi do malfeitor, que na cruz recebeu salvação. E depois o sol escureceu. O sol olhou para ele e disse: ele é o Cordeiro de Deus. Toda pessoa, seja homem, seja mulher, que vem a Cristo e é atraído por qualquer coisa menos pela cruz, despreza a Deus, não ama a Deus, não é amigo do Espírito Santo de Deus. Cospe na cruz de Cristo.